Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje vamos começar a 8ª aula de uma série linda sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Abra sua Bíblia, se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Verso 14 diz, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verso 15, se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Mas hoje a gente vai se atentar ao verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. A ideia aqui quando nós falamos aqui, pois em um só corpo todos nós somos batizados. A ideia de 1 Coríntios aqui, ele trata quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós. E a partir desse derramar desse Espírito Santo, nós começamos a fazer parte de um corpo. E dentro de um corpo nós temos diversos membros. A gente não tem um único membro como corpo. Eu sou uma mão, completamente uma mão. Não, eu tenho 2 mãos, eu tenho 2 pés, eu tenho uma cabeça, eu tenho 2 ouvidos. Cada membro tem a sua funcionalidade, tem a sua função dentro do corpo. E a própria palavra de Deus fala, se o corpo todo fosse orelha, onde estaria o olfato? Se o corpo todo fosse nariz, onde estaria a audição? A própria Bíblia traz a posição de importância de cada um dos membros. E assim somos nós. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos a fazer parte desse corpo. E esse corpo, ele é morto? É um corpo morto? Não. É um corpo vivíssimo. Esse corpo representa Cristo, próprio Cristo. Então nós nos
ordenamos, nós nos conectamos, a mão se conecta ao antebraço, o antebraço ao braço completo, os dedos, cada dedo tem a sua função, cada dedo do pé, se a gente tira um dedo do pé, pode ser que a gente perca o equilíbrio, se a gente perde um pouco da audição de um ouvido, a gente já não fica diferente, todo o corpo fica diferente. Então, nós temos importância dentro do reino de Deus também. Assim somos nós, cada um com a sua importância. E aqui, nós tratamos lá desde a primeira aula o que é o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. E aí, hoje, nós vamos tratar desse derramar do Espírito Santo de Deus, como assim que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Existe uma diferença, tá, gente? Na verdade, não é nem uma diferença. Existe o seguinte: quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós temos esse derramar do Espírito. E além disso, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá dons, que eles são manifestados. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, esses dons são manifestados. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós fomos batizados quando recebemos Cristo, Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, todos nós fomos batizados. E aí, diz o seguinte, esse receber, pois em um só Cristo, todos nós fomos batizados em um corpo, diz o verso 13. É uma ação do Espírito Santo em todos os crentes. Ele não está falando de uma experiência reservada a alguns cristãos, mas é algo comum a todo aquele que pertence a Cristo. E os dons do Espírito, lá no verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim, que todas as coisas são realizadas pelo mesmo e pelo único Espírito, mas ele distribui os dons da forma que ele quer, a cada um como ele quer. Então não é como eu quero, mas é como o Espírito Santo de Deus quer. Agora, o batismo do Espírito Santo nós recebemos quando nos tornamos filhos de Deus. Isso é garantido, assim como diz aqui em Paulo. Todos nós, olha, lá no verso 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos tornamos filhos. E a partir desse momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos corpo. E como eu falei, e vou repetir, cada membro tem a sua funcionalidade. E aí, o foco desse versículo não é o dom, não é tratar sobre os dons, mas é tratar sobre essa união entre os membros. Eu recebo o Espírito Santo de Deus e a partir disso, eu me torno um membro necessário e útil dentro do corpo de Cristo. Gente, às vezes a gente pensa assim, porque eu fico lá nos bastidores da igreja, eu que limpo a igreja e ninguém sabe que sou eu que limpo a igreja. E às vezes a gente pensa que não temos importância por fazermos algo que ninguém vê, mas a gente tem que ter a ciência e a sabedoria de que nós não estamos fazendo para homens. Aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja, na casa de Deus, é para Cristo. E se ninguém está vendo, da mesma forma nós devemos fazer com zelo, com cuidado, com amor, porque é para Cristo. Então, mesmo que você faça algo que ninguém veja, ou que você seja um membro do corpo, vamos pensar aqui no membro do corpo que ninguém fala. Deixa eu pensar aqui, o cotovelo, qual é a funcionalidade do cotovelo? Ele tem, gente, ele não está aqui por um acaso. Imagina se não tivesse o cotovelo, ia ser tudo solto. Como que ia ter dor de cotovelo? Brincadeira. Mas como que os membros iam ser ligados, ainda que seja uma parte do corpo para ligar outra parte? Olha que importante, olha a união do corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela não falha, ela sabe o motivo certo de retratar a igreja como um corpo, porque ela sabia que dentro da igreja teriam pessoas que pensariam, poxa, eu não tenho
nenhuma funcionalidade aqui dentro do reino. Assim como um membro do corpo, né? Se tivesse vida, pensaria. A palavra de Deus fala. E se o ouvido perguntar assim, por que eu não sou o olho? Se eu não sou o olho, eu não pertenço ao corpo. Porque o olho tem mais importância do que o ouvido, do que qualquer outro membro? Não. Cada um tem a sua importância. E o contexto de 1 Coríntios 12 é justamente ele trata sobre essa diversidade dos dons na primeira parte, ali do verso 1 ao verso 11, mas depois ele trata dessa unidade do corpo. Esse batismo, ele mostra que apesar de todas as diferenças, todos os salvos pertencem ao mesmo Senhor. E quando nós abrimos aqui em Efésios, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui se é Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 4 diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Existe um único corpo em que nós pertencemos, o corpo de Cristo, e que todos nós temos importância. Mas o ponto central da aula é entendermos que, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, quando nós nos entregamos, nos arrependemos e somos salvos por Cristo, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus e a partir daí nós fazemos parte do corpo de Cristo. E além disso, eu queria trazer algumas distinções aqui que muitas vezes a gente pensa assim, como eu falei, fomos batizados pelo Espírito Santo, então é a manifestação do dom. E não necessariamente. Quando nós falamos assim, batismo com o Espírito Santo, retrata isso que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Que é esse batismo quando nós somos salvos por Cristo. O Senhor morreu por nós lá na cruz, os nossos pecados foram perdoados, nós nos arrependemos e a partir dali nós fomos encontrados pelo Senhor. Quando nossa vida é encontrada por Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e fazemos parte, nos tornamos filhos de Deus, nós somos batizados pelo Espírito Santo e a partir daí fazemos parte do corpo de Cristo. A partir disso, você faz parte do corpo, você recebe uma nova vida espiritual e você pertence a Deus. Nós, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda! Nós somos, juntamente com Cristo, herdeiros do Pai. E ontem, nós estivemos lá num culto, lá em Planaltina, e o meu esposo pregou e ele falou assim, que o servo, ele é diferente, totalmente diferente do herdeiro. Existe uma grande diferença. O servo, ele nunca vai ser herdeiro do seu Senhor. Só se por um acaso o Senhor quiser passar para ele. Mas em tese, por uma ordem, digamos, pela lei, ele nunca vai ser. Mas o herdeiro, o filho, sim. Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros. Nós temos tudo aquilo que é do Pai. E a gente não precisa pegar migalhas, nós não precisamos disso, porque nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que é do Pai é nosso. Nós temos que entender e nos posicionar como filhos de Deus e como corpo de Cristo, membro importante dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, esse texto de 1 Coríntios 12, ele retrata sobre a posição, quem você é quando se torna filho de Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Além disso, nós temos a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito, ela é retratada lá em Efésios 5:18. Efésios 5, verso 18 diz assim, ó: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Ou seja, a plenitude do Espírito é quando o cristão está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está vivendo sob o controle do Espírito Santo. Lembra lá na primeira aula? Se você não assistiu, busque lá no YouTube. Nós temos todas as aulas disponíveis. Na primeira aula nós falamos o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele é como um vento, que a gente não sabe para onde vai, de onde vem, a gente não sabe. E assim é aquele que é pleno no Espírito Santo de Deus, que é conduzido, controlado, tem a sua vida pertencente ao Senhor. Não sabe para onde vai. Pai, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas o Senhor sabe. Eu não sei como vai ser daqui para frente nas minhas finanças, Pai, mas o Senhor sabe. Eu entrego tudo em tuas mãos. Pai, eu não sei como vai ser daqui para frente lá no meu trabalho, mas eu entrego tudo em tuas mãos, porque é o Senhor quem cuida da minha vida. E muitas vezes a gente tem a noção de que eu entrego para Deus só a minha vida espiritual, as minhas outras, digamos, as outras áreas da minha vida, minhas outras vidas, vida pessoal, não entrego. É só a vida espiritual que Ele precisa tomar o controle. As demais sou eu que comando. E aí a gente entra num grande erro, porque por nós mesmos nós não conseguimos nada. Nós somos falhos, nós fazemos as coisas impensadas muitas vezes, somos insensatos muitas vezes, mas pelo Senhor, Ele nos dá sabedoria. No Senhor, a palavra de Deus fala que no Senhor nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos além de vencedores. Nós somos mais. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós fazemos parte do corpo, e quando nós decidimos que a nossa vida é pertencente ao Senhor, que é Ele quem conduz a nossa vida, aí nós estamos plenos e cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, não se embriague com vinho, porque te leva à libertinagem, te leva a fazer aquilo impensado, te leva à insensatez, te leva ao fundo do poço. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E como que nós podemos nos encher com o Espírito Santo? Isso não é um ato único. Eu vou me encher hoje e nunca mais eu vou precisar ser cheio, porque daqui para frente eu tô transbordante. Não. Além disso, a palavra de Deus fala, Jesus, ele fala assim, no mundo você vai ter muita aflição. Muita. E se a gente parar para pensar, quando nós temos essas aflições, pode ser que o nosso potinho, ele vá esvaziando. Vai esvaziando. Talvez a nossa fé, ela é abalada. Então é um ato contínuo. Eu não posso parar. Todos os dias eu preciso me encher do Espírito Santo. É um ato contínuo, todos os dias. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu não quero ler a Bíblia. Hoje eu estou por aqui, eu não consigo, meu dia está super atarefado, porque essa palavra também nos enche. Não é só orar, não é só louvar, mas é a palavra, ela é alimento. E quando nós estamos vazios, quando nós estamos com fome, é ela que vai nos saciar. A palavra de Deus fala que Deus também é rio de águas vivas. Então, quando nós estamos com sede, Ele também vai nos encher. Mas isso é constante, todos os dias. Pai, hoje eu não quero, hoje tá cheio o meu dia. Pai, olha, hoje eu estou numa dificuldade que não dá. Minha mente não está aqui, minha mente está em outro lugar. Mas quando nós pegamos a Bíblia e falamos assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque eu preciso me encher do Senhor hoje. Só mais um pouquinho, o meu pote está querendo esvaziar. Hoje eu preciso que o meu pote se encha mais um pouquinho. Quando nós lemos, o Espírito Santo de Deus fala conosco. E a partir desse ato contínuo, a nossa vida, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E aí, ela pode aumentar
ou diminuir. A plenitude em Deus, a plenitude do Espírito, ela pode aumentar ou diminuir, como eu falei. E quando nós temos a nossa vida cheia do Espírito, nós temos uma vida transformada. Nós temos mais sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque nós estamos pertinho dele. Imagina um amigo, uma pessoa que você não vê há muito tempo. Você vai conversar, você vai falar oi, tudo bem, você vai cumprimentar, mas você não vai dar detalhes da sua vida. Você não vai se abrir, você não vai ter intimidade. Assim também é com Jesus, assim também é com o Pai. Se eu não converso com Ele todos os dias, não dá. Ele vai, Ele não, nós vamos nos afastando. O pecado, ele cria isso, esse abismo entre eu e Deus. E a partir do momento em que nós temos essa constância, a nossa vida é transformada, nós temos mais sensibilidade em Deus e, além disso, os frutos do Espírito se tornam evidentes na minha vida. Eu tenho domínio próprio, eu tenho amor, eu tenho bondade, eu tenho longanimidade, eu tenho todos os frutos do Espírito, ainda que em constante construção, em constante agir do Espírito Santo para que eles se manifestem sobre a minha vida. Mas nossa vida, ela é diferente quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E que possamos buscar dia a dia esse pote cheio no Senhor. Pai, eu quero um pote cheio. Eu não me contento, Pai, com um pote meia boca, com um pote ralo, com um pote só um pouquinho. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. E a nossa vida, ela é transformada. Amém? Além disso, e a última distinção aqui são os dons do Espírito. E os dons do Espírito, eles são retratados lá em 1 Coríntios, no mesmo capítulo que nós estávamos. 1 Coríntios 12, mas a partir do verso 1 até o verso 11. Os dons do Espírito, eles são capacitações espirituais dadas por Deus para servir. E além disso, eles podem ter diversas áreas. Aqui, Paulo, ele está falando para a igreja de Corintos, porque o povo estava usando os dons do Espírito de qualquer jeito. E além disso, eles estavam colocando prioridade. Olha, quem fala dons de língua, digamos, é mais poderoso, tem mais de Deus, está cheio. Mas aquele que não fala, ele talvez não esteja tão achegado assim a Deus, não. E não existe uma escada, um dom é melhor que o outro. Não, são capacitações dadas por Deus e Ele dá a quem Ele quer. Assim como fala o verso 11 do capítulo 12. Nós temos dons de ensino, dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom do discernimento, dom da administração, dom do serviço, e Ele distribui a quem quer e não é uma escolha nossa. Esses dons, eles estão distribuídos pelo Espírito Santo de Deus para a edificação da igreja, para serviço ao próximo e para cumprimento do propósito de Deus. Então, nós temos o batismo do Espírito Santo, que é para me posicionar no corpo de Cristo, que foi o primeiro que eu falei. Recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, sou batizado pelo Espírito Santo de Deus, e a partir disso, eu faço parte do corpo de Cristo. Depois eu vou buscar ao Senhor, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou estar sempre cheio, um ato contínuo, buscando ao Senhor. No português, se eu não estou enganado, isso é um gerúndio, presente contínuo, desculpa. Quer dizer que não cessa, ele está acontecendo, buscando todos os dias, até eu estar cheio, bem cheio. E a partir disso a minha vida é transformada, e não só a minha. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não é só a minha vida que é transformada. A minha família é transformada, a minha casa é transformada, o ambiente do meu trabalho é transformado, a minha vizinhança é transformada. Porque um vizinho bom, lá em Provérbios fala que um vizinho bom, ele traz prosperidade para a região.
Nós aprendemos isso lá em Provérbios. Um vizinho cheio do Espírito Santo, ele traz prosperidade. Mas você imagina um vizinho ranzinza, um vizinho que tudo que quer fazer de melhor lá na vizinhança, ele atrapalha. O vizinho cheio do Espírito Santo traz prosperidade. Olha que bênção! A palavra de Deus, ela não traz só orientações para determinadas áreas da nossa vida, ela traz para tudo. Ser um vizinho bom, ser um pai bom, um filho bom, um marido bom, uma esposa boa, tudo. E o terceiro são os dons do Espírito Santo, que ele dá a quem ele quer, conforme a sua vontade. E aí nós temos dezenas de dons que vão ser estudados em aulas mais à frente. Nós vamos entender sobre esses dons, agora não é o momento. Mas a aula de hoje é para você entender sobre isso, essa diferenciação. Eu espero que tenha ficado claro e que o Espírito Santo de Deus te conduza, que ele seja esse vento, que nós não sabemos para onde vai, de onde vem, mas que ele possa conduzir a sua vida. Se você perdeu alguma aula, olhe no nosso canal, lá nós temos já 8 aulas disponíveis, tem sido bênção, tem sido edificador. Fique com Deus e até a próxima aula.